Muito bem, agora o Dr. Ricardo Silveira prepara aqui para fazer a aplicação no braço aqui da secretária de saúde, que também é enfermeira, linha de frente do combate ao coronavírus. Esse trabalho todo, secretária de saúde, que também é enfermeira, linha de frente do combate ao coronavírus. Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você ver este vídeo. A vacinação já começou em algumas partes do Brasil, e os pandeminions, com a máquina da lacração e a associação ilógica de certos fatores, estão a todo vapor. Eu particularmente não iria falar mais sobre vacinas, pois os elementos fundamentais que refutam e demonstram a desonestidade de se comparar pessoas que estão com medo racionalmente justificado com malucos que são contra todas as vacinas, muito dessa narrativa praticada pelos liberais, inclusive, já está exposta com qualidade no canal. Eu iria mesmo comentar, e ainda vou, caso começar a ocorrer muitos relatos de efeitos não desejados como o que tem ocorrido com a Pfizer no mundo todo. Mas de vez em quando acabo encontrando algumas coisas que eu acho importante comentar aqui. A disrupção do significado e definições vem acontecendo bastante, a fim de se usar a credibilidade de situações ou fundamentações corretas e já aplicadas no passado, com estratégias absurdas não demonstradas, tentando ocasionar uma associação equivocada da credibilidade de um que de fato existe com a falta de credibilidade e fundamentação de outro. Sim, eu estou falando da tentativa de se igualar o termo isolamento social com o termo lockdown, que é a extrapolação das medidas não farmacêuticas. E isso pode ser um anedótico meu, mas eu ando vendo muitos liberais fazendo isso. O ditador enrustido que muitos deles vêm deixando aflorar está sendo sustentado por uma série de falácias lógicas, desconhecimento em fundamentos básicos bioestatísticos e biológicos, assim como táticas obscuras para tentarem pressionar as narrativas e a subsequente manutenção do Estado que todos eles querem um pedacinho em um futuro possível. Por isso que sempre avisamos, toda instituição liberal, ou que emprega o liberalismo econômico como fachada cosmética para atrair pessoas desavisadas, são no seu núcleo um aparato produtor de políticos que guarda enorme anseio pelos espólios da posição de predação política direta feita na população de inocentes. Mas, batida a cota de expor a natureza dos liberais, inclusive eu tenho um documentário com esse nome, vou deixar na descrição. O motivo que quis fazer esse rápido vídeo é para demonstrar a consequência prática das fundamentações realizadas nos últimos 2 vídeos a respeito das vacinas que eu fiz, onde já se podia esperar, ainda mais depois das declarações do próprio diretor da Anvisa, a grande problemática de se afirmar que um fármaco pode ter o seu desenvolvimento, burocracia e bateria de testes realizados em tão pouco tempo, onde, em certa passagem nos documentos que irei mostrar, rebuscam qualidade em análise no fato de que o estudo possui fase 1 e 2 randomizada, é duplamente cego, controlado por placebo, abençoado por padres do Monte Athos com água benta misturada com extrato de prata para espantar vampiros. Esses últimos eu adicionei, mas vocês entenderam. Em que, de fato, essas tecnicalidades existem e são muito bem-vindas em análises. Entretanto, tenho notado que as pessoas parecem dar algum tipo de autoridade infalível quando essas palavras estão associadas na descrição de um trabalho. Nesse momento, podemos ver claramente como muitas pessoas vêm tratando a ciência como uma verdadeira religião fanática. E pensar que os ateus cientificistas são mais religiosos e possuem mais fé não justificada do que as testemunhas de Jeová. Trágico, como diria o Sr. Omar. Essas características, apesar de positivas, não são os únicos elementos que influenciam a qualidade de um trabalho. Note que, assim como o estudo apocalíptico do Imperial College feito por Ferguson, o pegador de casadas, independentemente da qualidade dos equipamentos, modelos e tecnicalidades empregadas, as aflições e problemáticas inerentes a amostras e intervalos de tempo inadequados naturalmente serão derivadas ou repassadas por todo o desenvolvimento de uma dosagem. Tome, por exemplo, a Ferrari F40 que tenho aqui na minha mansão. É um carro magnífico, potente e que traz o amor da sua vida mais rápido do que a tia da Ubanda que faz simpatia. Porém, se eu abastecer com uma gasolina muito ruim ou até mesmo com algo não recomendado, naturalmente o carro não vai funcionar da melhor maneira que poderia. Não quero me repetir, vou deixar na descrição também um vídeo em que elaboro esses elementos com mais profundidade. Esses documentos discorrem sobre algumas especificações
e são interessantes pois eles complementam as declarações preocupantes realizadas pela Anvisa direcionadas às pessoas de maneira geral que seriam imunizadas. O Butantan agora soltou uma descrição de 8 páginas que discorre sobre o imunizante em relação, aparentemente, aos profissionais de saúde, e, naturalmente, se encontram em ocorrências casuísticas de maior contaminação. Bom, algumas passagens servem muito bem para complementar as declarações da Anvisa e corroboram a argumentação sobre as limitações bioestatísticas apresentadas em outros vídeos, além de atestar o ato correto da população que é leiga, porém retém certo grau de sabedoria, em ter um olhar cético em relação a esse fármaco. A passagem mostrada assume justamente essa problemática, apontando que não há estudos que demonstrem a proteção da vacina contra a infecção, já que os mesmos foram feitos a fim de avaliar uma suposta eficácia para a doença em questão. Eles basicamente estão assumindo essa problemática toda de um jeito bonito que aparenta ser científico, a fim de parecer bonito para as pessoas que amam levar carteirada de autoridade na cara. A passagem não comenta quais manutenções de medidas precisam ser feitas após a imunização, mas provavelmente se refere às estratégias generalistas que têm sido empregadas e nunca demonstradas suas significâncias que justificam seu emprego. O que acaba ocorrendo referente a isso é a intuição de que tal significância não medida exista por conta de uma suposta avaliação científica bastante limitada a elementos lineares referentes ao uso de máscara ou lockdowns, por exemplo. Note que o argumento realizado no canal nem é que máscaras e lockdown de pessoas saudáveis não funcionam, e sim que não se pode dizer que funcionam, pois a significância e fundamentação do funcionamento nunca foram devidamente demonstradas. Isso sendo inclusive apontado pela própria OMS, onde a mesma recomenda o uso generalizado de máscaras, apesar da falta de dados qualitativos que indicam essa significância. E por favor, caso algum Pandeminion seguidor de Átila estiver vendo isso, não poste nos comentários fotos com uma setinha apontando para um suposto início ou fim de lockdown, e queda ou aumento em contágios e mortes, pois como todo mundo com pelo menos 2 neurônios em fundamento sabem, correlação não significa causalidade. Para se demonstrar esses elementos, passos científicos elaborados e demorados precisariam acontecer, ainda inclusive sendo necessário o processo de discussão ocorrer antes da tomada de qualquer decisão, algo que não aconteceu de maneira honesta desde o início da suposta pandemia. A incrível falta de contato com a realidade que Pandeminions demonstram chega ao cúmulo quando os mesmos não percebem que demonstrar a significância positiva do lockdown, por exemplo, seria apenas o primeiro passo. Depois dessa tarefa bastante desafiadora, ainda precisariam demonstrar como a implementação de supostas medidas positivas não seriam compensadas negativamente pelas consequências casuais econômicas, imunológicas, psicológicas e sociais de se trancar a população. Sim, pessoal, Pandeminions não são científicos, caso vocês não tenham percebido. Agora, nessa mesma passagem comentada, é feita uma recomendação correta para os profissionais de saúde de continuarem usando as medidas de biossegurança para evitar a contaminação pela doença, no ambiente de trabalho, acredito eu, mas acaba sendo bastante engraçada, pois é uma recomendação óbvia de que profissionais de saúde ainda vão precisar usar as estratégias de proteção. Sendo isso verdadeiro para qualquer profissional de saúde, em qualquer momento enquanto o mesmo trabalha em cenários de risco biológico acima do normal, como hospitais e ambulatórios em geral. Comento essa parte pois me deixou saudoso do tempo em que eu deixava para fazer o dever de casa logo antes da aula e precisava encher minhas respostas com algum tipo de abobrinha para tentar enganar a professora. Bons tempos por outros motivos, mas não façam isso, não é legal com a tia da escola. Voltando ao assunto, eu também estava lendo uma apresentação de slides da Anvisa a respeito das vacinas. Vou deixar esses 2 documentos na descrição para vocês mesmos conferirem a manifestação prática das limitações bioestatísticas e colocar um ponto final a respeito dessa discussão que tenta camuflar o fato de que se a vacina realmente causar proteção e poucos problemas, será apesar de um desenvolvimento inadequado e não por causa de um desenvolvimento adequado. É preciso deixar isso claro, pois obviamente os liberaloides e projetos de políticos vão usar essa vacina megamente em um futuro próximo para colocar o Dória ou outro político que eles idolatram em patamar de competição com o Bonoro ou algum outro pseudo-conservador brasileiro, que aparentemente, mesmo com toda a campanha de desnaturação dessas posições, a popularidade ainda parece estar firme e forte. Se a reflexão e os dados trouxeram algo de positivo para você,
deixe o seu like, compartilhe e comente para gerar engajamento no canal e eu poder pagar de importante com os meus amigos. Obrigado e fiquem bem, pessoal.